Uma das piores coisas que podem acontecer com você, não só no ramo do Gesso 3D, mas em qualquer outro ramo, é você perder dinheiro. Porque afinal de contas, quando a gente monta um negócio, a gente não monta esse negócio pensando em perder dinheiro, a gente monta ele pensando em ganhar. E assim como em qualquer outro ramo, no ramo do Gesso 3D, existem inúmeras maneiras de você perder dinheiro. Seja na parte da produção das placas, porque você vai e comete algum erro e essa placa sai com algum defeito, seja na área de armazenamento, você pega e estoca essas placas da maneira errada, ou no transporte, quando você for levar para casa do seu cliente, você acaba quebrando porque você transportou de um jeito que não era o jeito correto de você transportar. Mas não é sobre esses erros que eu vou comentar aqui com você nesse vídeo e que fazem você também perder dinheiro. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para você 3 cuidados que você deve ter na hora que você pegar uma instalação de Gesso 3D para fazer, para que você possa economizar dinheiro. Porque o que acontece? Se você não tomar esses 3 cuidados que eu vou mostrar aqui para você nesse vídeo, você pode perder muito dinheiro. E o que eu tô falando aqui para você não é um negócio que eu ouvi, alguém me falou, é um negócio que eu vivo todo dia na prática e que eu escuto todo dia quando eu vou trabalhar com isso na área das instalações. Então, se você quer saber quais são esses 3 cuidados que você deve tomar na hora que você for instalar suas placas de Gesso 3D na casa de um cliente, que vão fazer você economizar muito dinheiro, fica comigo até o final desse vídeo. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Para você que ainda não me conhece, o meu nome é Rafael Lenk e eu trabalho com a produção e com a instalação de placas de Gesso 3D. E esse aqui é o meu canal Viver de Gesso 3D, onde eu ensino pessoas comuns a como elas podem transformar o Gesso 3D em um negócio e faturar aí pelo menos 5 mil reais trabalhando dentro de casa. E antes da gente começar aqui, não esquece não, deixa seu like nesse vídeo e se inscreve nesse canal, porque dessa maneira você me ajuda a fazer com que esse conteúdo ele chegue a muito mais pessoas e também você me ajuda a fazer com que o empreendedorismo seja muito mais disseminado aqui no Brasil, porque afinal de contas trabalhar com o Gesso 3D é de fato empreender, beleza? Então agora que você já fez tudo isso, deixa o seu like, se inscreveu aqui no canal, agora sim, bora pro vídeo. Uma coisa que é muito importante eu comentar aqui com você é que esses 3 cuidados sobre os quais a gente vai falar nesse vídeo aqui, eles não estão relacionados à instalação propriamente dita. Então eu não vou falar aqui para você, por exemplo, não cola a placa na parede dessa maneira ou não tira o nível dessa maneira aqui porque vai dar errado e você vai perder muito dinheiro. Então a gente não vai conversar aqui sobre a instalação de fato. A gente vai falar aqui sobre alguns fatores externos que podem fazer você perder muito dinheiro na hora que você for instalar aí na casa dos seus clientes. E acredite você ou não, isso acontece e acontece todos os dias. Eu já vi muitas pessoas perderem dinheiro dessa forma e é exatamente por isso que eu tô trazendo esse conteúdo aqui para você hoje, para que você não cometa esses erros, tome esses 3 cuidados e não perca dinheiro futuramente. Primeiro cuidado que você deve tomar em uma instalação de placas de Gesso 3D é nunca deixar longe da sua vista materiais, ferramentas e objetos pessoais, porque eu não sei se você sabe, mas durante uma instalação de placas de Gesso 3D ou em algum serviço em geral que você for fazer, uma coisa que acontece demais são os roubos. E quando você vai fazer uma instalação, você pode instalar basicamente em 2 ambientes. O primeiro ambiente é aquele local onde o cliente ele já mora na casa e ele chama você para ir fazer uma decoração na parede dele. Então a casa ela já está pronta, ele só quer fazer uma decoração ali na parede, quer colar as plaquinhas para poder deixar mais bonito. Ele já vive ali, não fica um entra e sai de pessoas, a casa é fechada, então é um local muito melhor de você fazer essa instalação e um local também que é muito mais difícil de você ser roubado. Então quando você vai instalar na casa de um cliente e ele já mora lá, você não vai ter tantos problemas. O que acontece às vezes é que esse cliente ele pega e deixa o portão aberto e daí ficam passando pessoas na rua. Às vezes a gente vai instalar em um bairro que não é muito bom e acaba que entra uma pessoa e rouba. E rouba o quê? Rouba o nível, a laser, rouba celular, rouba alguma outra ferramenta que você possa levar aí com você, rouba a sua mochila. Normalmente eu levo as minhas coisas todas em mochila. Então a hora que você for instalar nesse tipo de ambiente, você tem que tomar esse cuidado. A hora que você for e tirar todas as ferramentas, todas as placas, cola, rejunte, todo o material do carro e colocar na casa do cliente, vai lá e pede para
para ele fechar o portão, não deixe o portão aberto, porque às vezes você tá na sala, vai no banheiro, vai fazer alguma coisa, o cliente pede para você subir as escadas do sobrado e acaba que você deixa suas coisas ali embaixo, passa alguém e rouba. Então isso aqui é muito comum e eu já vi muita gente perdendo dinheiro assim. Graças a Deus nunca aconteceu comigo, mas é uma coisa que acontece direto. Segundo ambiente onde você pode fazer a instalação das suas placas de gesso 3D são nas obras. E uma coisa que eu tenho para falar aqui para você, que esse é um dos ambientes mais complicados. E por que que ele é tão complicado assim? Complicado que eu falo é na parte de você ser roubado, né? Porque existem muitas pessoas lá dentro. Então, quando você vai fazer uma instalação em uma obra, você nunca vai fazer essa instalação sozinho, salvo raras exceções. Já cheguei aí para uma obra num domingo e fazer ali uma parede e não ter ninguém, só eu e o cliente. O cliente ele foi lá para me acompanhar, para mostrar a parede, para falar o que eu precisava pegar ali, onde que eu pegava água e tal. Ele foi lá mais para me dar uma orientação e depois ele foi embora. Aí eu terminei a instalação, ele foi lá e fez o Pix, eu conferi e saí do condomínio dele. Mas em geral, o que acontece? Quando a gente vai fazer essa instalação, tá lá no dia pedreiro, servente, dependendo do estágio da obra, tá pintor, tá um outro gesseiro, que é um negócio extremamente complicado e que a gente vai comentar aqui daqui a pouco. Pode estar um marmorista ali, pode estar um marceneiro fazendo um orçamento, então é bastante complicado. São muitas pessoas dentro de um mesmo ambiente e uma coisa que é fogo é que você não conhece a índole dessas pessoas, então para você ser roubado é um negócio muito fácil. Você pega e vai no banheiro, vai na cozinha, vai fazer qualquer coisa, o cara passa ali e pega alguma coisa sua. E em geral, o que é mais roubado dentro de uma obra? Ferramentas e equipamentos caros. Tem também os objetos pessoais como os telefones celulares. Se você for levar alguma mochila, levar um nível a laser, sempre deixa perto de você. Usou? Guarda. Se possível, se for muito caro, depois que você usar, pegue e guarda no seu carro. Como que funciona o nível a laser? Eu vou lá, tiro o nível da parede, risco na horizontal, vejo se está no prumo, que é a vertical, e daí eu já pego e já guardo esse nível. Porque como eu já falei aqui para você um monte de vez, o nível a laser ele vai custar aí por volta de R$1.000. Então, se eu deixo ali, dando sopa, ou alguém passa e olha, e eu esqueço aquilo ali, porque na instalação, você não pode ficar olhando para aquilo ali o tempo todo. Aí você vai, comete um descuido e esquece, passa um ali, bota na mochila, o cara veio só para fazer um orçamento, instalar uma pedra, alguma coisa e já leva isso aí de você e você nem vai perceber. Só vai perceber a hora que você estiver guardando as suas coisas ou a hora que você chegar na sua casa. Então essa daqui é uma coisa que eu falo para você e que você tem que tomar bastante cuidado, porque senão pode ser que você perca muito dinheiro. Segundo cuidado que você deve ter a hora que você for para uma instalação de gesso 3D é nunca deixar os seus equipamentos, ferramentas ou qualquer outra coisa de valor de um dia para o outro na casa do cliente. Se for obra, então piorou. Já acabei de falar aqui para você sobre as obras e já falei aqui que é extremamente perigoso e se você marcar, o pessoal leva mesmo. A galera tem até um lema, né? Marcou, levou. Então, você não pode marcar. E por que é complicado você deixar de um dia para o outro? Porque você não sabe quem é o cliente. Às vezes, vai uma outra pessoa ali na casa dele, se for obra, então o negócio é extremamente complicado, e daí você fala que deixou ali, e ele fala pra você, não tô sabendo de nada, e daí vai ser a palavra de um contra o outro. Então a hora que você for aí fazer uma instalação, tentou terminar no dia, não deu, pô Rafa, vou precisar de mais um dia para poder fazer essa parede e deixar ela pronta. Guarda todas as suas coisas que são caras, nível, celular, normalmente o que a gente mais tem de caro é o nível, né, o nível a laser, mas às vezes é machadinha, alguma coisa cara que você possa ter levado, uma régua de alumínio, isso a gente nunca deixa numa obra, porque para você que é de obra, você sabe que a galera leva mesmo. Escada de alumínio é uma outra coisa que é cara, não é caro que nem o nível, mas a galera rouba loucamente, que é os noias, né? O noia passa ali numa obra, ele pega mesmo, às vezes uma outra pessoa que tá trabalhando ali pega também, então você tem que tomar bastante cuidado com isso. Então você foi lá, não conseguiu terminar a parede em um dia, o que você faz? Junta todas as suas coisas, bota no carro e leva para sua casa. É muito melhor você voltar para essa obra no outro dia e esquecer essas coisas em casa. Pô, não trouxe o nível aqui, esqueci em casa. Putz, olha que coisa ruim. É melhor isso acontecer com você do que você chegar lá na obra no outro dia e não encontrar as suas ferramentas e os seus equipamentos lá porque o pessoal roubou.
Terceiro cuidado que você deve ter a hora que você for fazer uma instalação é procurar conversar com o seu cliente e saber se vai ter um outro profissional do mesmo ramo ali com você. E por que que isso é complicado? Para te explicar isso, eu vou contar uma história aqui para você, e essa história, ela infelizmente aconteceu comigo e eu cheguei, quase perdi uma outra instalação por causa disso, porque o cara ele tentou passar a perna em mim e foi um negócio bastante complicado. Então a história, ela é mais ou menos assim. Um ano depois que eu comecei a trabalhar com a produção das placas, veio uma cliente aqui na minha casa, ela viu o anúncio nas redes sociais e ela veio até aqui para poder dar uma olhada nas placas que ela queria comprar para poder colocar na obra dela. Lembra que eu falei que obra é um negócio complicado? Pois é, mas não foi na parte de roubo, foi uma outra parte que eu vou te explicar aqui agora. Então ela veio aqui até mim, escolheu a placa e ela falou que ela estava com a obra um pouco atrasada e ela me disse que ela ia marcar a instalação para mais ou menos uns 3 meses. Ela veio aqui, escolheu a placa, escolheu tudo, deixou pago, uma cliente incrível, deixou pago aqui e falou, ó, daqui 3 meses você vai e instala. Aí a obra dela começou a dar um monte de problema e a instalação ela aconteceu 7 meses depois. Antes disso eu esqueci de falar uma coisa aqui para você. No dia que ela veio fechar a instalação comigo, ela perguntou também se eu fazia forro e instalava molduras. Com forro eu não trabalho, que são aquelas sancas, aqueles forros de gesso, isso daí eu não faço. E as molduras eu trabalho, mas eu não gosto de instalar, para ser sincero com você. Aí eu peguei e falei para ela, olha, com isso aí eu não trabalho. Aí ela veio e falou para mim assim, falou, você se incomoda de eu contratar um outro profissional para poder fazer esse serviço para mim? Eu falei, meu, fica tranquila, não tem problema nenhum. Aí ela foi, entrou em contato com outro gesseiro e fechou com esse gesseiro para ele poder fazer o forro e instalar as molduras. Até então, beleza. Demorou aí mais que 3 meses, a obra atrasou, levou mais ou menos uns 7 meses para essa instalação acontecer. Só que como o apartamento era muito grande, era um duplex, coisa mais linda o apartamento dela, acabou que ele não tinha terminado a parte dele lá em cima, né? Ele tava finalizando a parte de cima, o apartamento de cima, e tinha as paredes, eram 2 paredes para eu fazer, uma na parte de baixo e uma na parte de cima. Eu ia começar pela parte de baixo. Aí ela comentou que ele tava lá instalando, eu já tinha ouvido histórias de que não é legal você trabalhar quando uma outra pessoa do mesmo ramo tá trabalhando num lugar. Eu falei, meu, vamos mesmo assim. Aí peguei e fui fazer essa instalação. E daí o que aconteceu? Aconteceu que eu fui lá, fiz essa instalação, a parede ficou coisa mais linda e eu não tinha percebido, mas o cara, ele tava com uma inveja muito grande de mim, ele tava com raiva de mim e daí ele foi e tentou me sabotar nessa obra. Como que ele fez isso? Ele chegou lá no dia, na obra, bem de manhãzinha, ele chegou logo que abriu e pegou um cabo de vassoura e começou a bater nas placas e ele machucou todas as placas de uma lateral e quebrou algumas placas de cima. Aí ele chegou e comentou com a mulher que tinha sido eu que instalei as placas. Ele chegou para ela e falou, nossa, ó, você viu as placas, o jeito que ele instalou aqui? Nossa, colocou placa com defeito, ele bateu na placa, não sei, e começou a falar mal de mim, e foi falando, e daí a mulher começou a acreditar nisso, porque ela não tinha visto o serviço, e daí ela ligou para mim chateada, falou, nossa Rafa, as placas elas estão caindo aqui da parede, ele tentou quebrar algumas placas e arrancar da parede também, deixou elas meio soltas ali, falou que a culpa foi minha para tentar me sabotar, enfim, a mulher ligou para mim, ela tava bem chateada e ela tava meio receosa de fazer a segunda parede. E eu falei para ela que eu não tinha instalado as placas daquele jeito, que aquilo não tinha acontecido. Só que a única coisa que me salvou foi que eu fiquei nessa instalação até 11 horas da noite. Todo mundo foi embora, só ficou eu na obra. E daí o que aconteceu? Lá por volta de 10h30, 11 horas, a filha dela foi até o apartamento porque ela viu a luz acesa no centro da cidade. Ela morava perto, ela morava num outro apartamento que era mais ou menos ali do lado. E ela viu a luz acesa. Ela falou, pô, vou lá dar uma olhada como é que tá o serviço. E quando ela chegou lá, o serviço ele já estava finalizado, mas estava tudo aceso, né? A iluminação estava tudo ok. E ela falou, meu, ficou coisa mais linda a parede, adorei. Foi lá e mandou uma foto pra mãe dela. Só que a mãe dela não tinha visto a foto. Aí no outro dia o cara foi lá, fez essas coisas com as placas, quebrou algumas placas, soltou tal, conversou com a mulher foi e logo ligou pra mim. Só que depois, demorou mais ou menos aí umas 10 horas, ela ligou de novo pra mim no final do dia me pedindo desculpa, que tinha sido ele, porque ela viu uma outra pessoa que viu ele fazendo isso, acho que um pedreiro chegou e acabou vendo ele batendo na parede e foi lá e caguetou ele. Se não tivesse sido isso, eu teria perdido muito dinheiro. Por quê? Porque eu tinha uma outra parede enorme para fazer nesse mesmo apartamento. E acredite você ou não, ele já tinha conversado com ela anteriormente, tinha falado para ela por que ela contratou eu, se ela já tinha contratado ele, que ele poderia ter feito muito bem o serviço das placas. Aí depois ele falou lá da parede quebrada, ele falou que ele teria feito melhor, começou a falar um monte de coisa para
ela. Só que, meu, vai vendo que cara ganancioso. Na verdade, quem liberou ele pra fazer a obra fui eu, porque eu não fazia forro e nem instalava moldura. E daí ele foi lá e pegou o serviço por minha causa, e como a mulher ela tem muito dinheiro, ela tem muita indicação, muitas coisas boas, ele não pegou mais serviço com ela. Então ele pegou aquele serviço lá, ficou com raiva de mim porque eu tava fazendo as paredes e ele queria fazer as paredes também, morto de fome, e começou a me difamar lá pra mulher e deu esse problema. Bom, falei aqui um monte de coisa, eu acho que você entendeu, mas o que eu quero dizer aqui pra você? Que quando você for fazer uma instalação, procura ver se não tem nenhum profissional do mesmo ramo trabalhando com você no mesmo dia, ou que vai trabalhar com você no mesmo dia, né? Porque o que acontece? Exatamente isso que aconteceu comigo. Não dá certo você trabalhar com um nego que faz sanca, moldura, e você vai instalar as placas, o cara já faz isso, a pessoa ela vai ficar com inveja de você, se não for uma pessoa normal assim, né? Uma pessoa de boa índole, ela vai ficar com raiva de você e vai tentar te sabotar, beleza? Então toma bastante cuidado com relação a isso. Galera, é o seguinte, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você puder, deixa seu like aqui e se inscreve nesse canal. Como eu falei pra você, quando você faz isso, você faz com que esse conteúdo ele chegue pra muito mais pessoas, e isso ajuda o canal a crescer e ajuda também a gente a disseminar o empreendedorismo aqui no Brasil. E afinal de contas, é exatamente disso que a gente precisa para poder melhorar esse país, beleza? Então se você puder, não esquece não, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Meu nome é Rafael Lenk, eu espero realmente que você tenha gostado desse vídeo. Fica com Deus e até mais. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating.